E agora, pessoal, vamos lá, parte pra cima, uhul! Maravilha, maravilha. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Hã? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje, com o tema Reino Monera. Vocês sabiam que a nossa boca é a segunda parte na qual possui mais bactérias? São cerca de 150 milhões de bactérias por centímetro quadrado. E se você tiver uma boca bem limpinha. Se você ir a uma balada e beijar 15 bocas, você estará contraindo mais bactérias do que ingerir um pedaço de cocô. Quem são as bactérias? O reino é representado pelas bactérias e águas azuis, chamadas cianobactérias. Foram os primeiros seres vivos a habitarem o planeta. Elas podem viver em diversos locais, como a água, o ar, o solo, dentro de animais e plantas, ou ainda como parasitas. As bactérias são organismos microscópicos, que podem causar doenças em outros seres vivos, mas que também podem ser benéficas ao homem e à natureza. As bactérias têm como característica de serem procarióticos, ou seja, não possuem carioteca. As bactérias são unicelulares e possuem parede celular, formando variado e podem muitas vezes formar grupos chamados de colônias. Agora nós vamos falar um pouco sobre as células das bactérias. Elas são divididas em 8 partes. Vamos ampliar a imagem para melhor compreensão. Nucleóide. O cromossomo bacteriano consiste numa única molécula circular de DNA, que determina as características da célula e comanda suas atividades. Citoplasma. Solução aquosa na qual estão suspensos todos os componentes internos. Pode conter substâncias úteis para a célula, como enzimas e substâncias de reserva. Ribossomos. São pequenos corpos granulares com os quais ocorre a síntese de proteínas. Movem-se livremente no citoplasma. Membrana plasmática. Envolve a célula bacteriana, controlando as trocas de substâncias com o exterior. Pode formar invaginações para o interior em cuja superfície se realizam processos como a respiração e a fotossíntese. Parede celular. Invólucro semirrígido que dá forma às bactérias e as protege contra vírus e substâncias tóxicas. É formado por polissacarídeos e polipeptídeos. Cápsulas. De aspecto gelatinosos. Protege a bactéria da dessecação dos vírus bacterianos. Células fagocitadas e anticorpos. Alguns antibióticos, como a penicilina, atuam inibindo a produção de cápsulas. File ou fímbrias, números apêndices filamentosos da natureza proteica, muito mais curtos e finos do que os flagelos, facilitam a aderência da bactéria a substâncias sólidos ou aos tecidos dos organismos parasitados. Flagelo. As bactérias podem apresentar um número variável de flagelos, os quais, rodado sobre a sua base, permitem que as células se movimentem. Danilo, o que é a parede celular? Corta pra mim. Dá imagens aqui pra mim da parede celular. A parede celular é uma estrutura que confere a proteção à célula, pela sua rigidez. Antibióticos, incluindo a penicilina e seus derivados, atacam especificamente a parede celular das bactérias. Roberta, o que é o flagelo? Bota na tela. Flagelo. Algumas espécies bacterianas soam imóveis e possuem organelas de locomoção. Existem bactérias que apresentam um único flagelo e outras com inúmeros flagelos. Doutor Yuri, quais são os formatos das bactérias? Então, as bactérias são classificadas de acordo com a sua forma, como podemos ver na imagem. Coco, de forma esférica ou arredondadas. Bacilo, em forma de bastão. Fibrião já é uma forma de vírgula. Espirilo, de forma espiral ou ondulada. Doutor Felício, como que ocorre a reprodução das bactérias? Então, a bactéria se reproduz assexuadamente, por divisão da célula, ou sexuadamente por troca de material genético entre duas bactérias, como observamos na figura a seguir. Como podemos observar, temos uma bactéria com seu material genético. Houve a duplicação deste material genético e, em seguida, a célula se divide formando duas novas bactérias, geneticamente iguais. Para completar ainda mais os nossos conhecimentos, vamos perguntar à doutora Roberta. Doutora Roberta, como
que ocorre a nutrição das bactérias? A maioria das bactérias se alimenta de substâncias orgânicas no meio ambiente, portanto são heterotróficas. Porém, algumas bactérias realizam fotossíntese e fabricam as substâncias orgânicas, portanto são autotróficas. Como podemos observar no nosso vídeo, as bactérias também têm sua importância no meio ambiente, assim como qualquer ser vivo. Na decomposição, ela atua na reciclagem da matéria, devolvendo ao ambiente moléculas e elementos químicos reutilizados por outros seres vivos. Na fermentação, algumas bactérias são utilizadas nas indústrias para produzir iogurte, queijo e os derivados do leite. A indústria farmacêutica ela é utilizada na fabricação de antibióticos e vitaminas. Na indústria química para produzir metanol e etanol. Na genética, ela ocorre com a alteração de seu DNA, podendo-se fazer produtos de interesse dos seres humanos, como a insulina, que é muito importante na nossa vida. Dr. Felício, quais as principais doenças causadas pelas bactérias? As principais doenças causadas por bactérias são meningite, febre tifoide, tétano, hanseníase e cólera. Para evitar essas doenças bacterianas, o que devemos fazer? Para evitar doenças bacterianas, devemos ferver água antes de beber, lavar os alimentos frescos, esterilizar instrumentos cirúrgicos ou dentários e nos vacinarmos. Que é muito importante a parte de se vacinar, né? O reino Monera, ele é composto pelas bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. As bactérias são o mais importante nesse reino, porém as cianobactérias, elas são as algas azuis, não podendo ser consideradas nem como algas e nem como bactérias comuns. Porém, são organismos com características celulares procariontes, ou seja, bactérias sem membrana nuclear, porém com um sistema fototizante semelhante ao das algas, que são os vegetais eucariontes, ou seja, são as bactérias fototizantes. As arqueobactérias, como o próprio nome já diz, são bactérias primitivas e capazes de sobreviver em lugares totalmente adversos à vida, que são as termofilias. Esperamos ter ajudado você nesse processo de vestibular referente ao Reino Monera, agradecendo a nossa equipe que participou da gravação desse vídeo, com o Vitor, Felício, Yuri, a Roberta e comigo mesmo. Orgânicas, portanto são autotróficas. Vai, ô arrombado. Vamos dar... Coloca Tem essa ficou da hora. Pera. eu falei. Corta pra mim. Não, aí vai aparecer aqui a parede do celular do meu lado, seu burro. É tipo pânico. Flagelo. Algumas espécies... Oh meu Deus do céu, eu tô cortando ali. Doutor Felício, como que ocorre a reprodução das bactérias? Você já riu? Doutor Felício, quais são as principais doenças causadas por bactérias? As principais doenças causadas por bactérias são meningite, febre tifoide, Eu não posso cagar no pau agora. Vai de novo, Roberto. Vai. Feliz, cala a boca, mano.